Dezembro de 81, botou os ingleses na roda. 3-0 no Liverpool, ficou marcado na história. Fala rapaziada, no vídeo de hoje iremos falar da grande vitória do Flamengo sobre o Fluminense. Falaremos de bastidores e muito mais. Peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem as notificações clicando no sininho e deixando aquele like bacana. Então vamos lá, vamos falar o que foi Flamengo e Fluminense realizado ontem no Maracanã. O Flamengo ganhou do Fluminense de virada, 2-1, gols de Andreas e Gabigol, descontando para o Fluminense o Cano. O Flamengo começou com a seguinte formação: começou com o goleiro Hugo, na lateral direito Mateuzinho, na esquerda Ayrton Lucas, no meio de zaga Rodrigo Caio e Davi Luiz, no meio campo Andrés, o Ilharão e Everton Ribeiro, lá na frente De Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique. O Fluminense começou o jogo como nós esperávamos, tocando bem a bola, tentando fazer com que a nossa zaga se movimentasse. O Flamengo tentava marcar a saída de bola do Fluminense, mas o Fluminense tinha muito sucesso nessa saída de bola. E com isso não demorou muito, o Fluminense abriu o placar com o Cano, através de um escanteio batido, a bola sobra na área, o Cano bem posicionado faz o primeiro gol do jogo. O Flamengo demorou alguns minutos para entrar no jogo. Repito, o Fluminense tocava bem a bola, o Flamengo não achava a marcação, o Flamengo estava correndo atrás literalmente do Fluminense e não achava. O Fluminense dominava amplamente o jogo, mas aos poucos o Flamengo foi entrando no jogo e empatou o jogo numa boa jogada. Aliás, a única boa jogada que o Flamengo realizou no primeiro tempo, uma tabela pela direita, o Mateuzinho cruza para trás, o Andreas pega essa bola na entrada da área, bate, rasteiro, e fuzila a rede do goleiro Fábio, no canto direito dele, uma bola indefensável. A partir desse gol, o Flamengo conseguiu equilibrar o jogo até o final do primeiro tempo. O primeiro tempo terminou 1-1. No segundo tempo, o Flamengo começou novamente em dificuldade, o Fluminense girando essa bola, conseguia quebrar nossas linhas. O Davi Luiz, principalmente, ele saía em botes errados, deixava o Rodrigo Caio praticamente sozinho na zaga. Mas como o futebol tem dessas coisas, o Flamengo conseguiu uma outra boa jogada. Aliás, a segunda boa jogada, o Flamengo só teve essas duas jogadas, a do primeiro gol e a do segundo. Uma boa tabela entre o Gabigol e o Andrés. O Andrés deixou o Gabigol em condições e fuzilou a rede do Fábio. O Samuel ainda tentou tirar essa bola, mas a bola já tinha ultrapassado a linha fatal. Depois disso só deu o Fluminense. Aí surgiu o grande nome do jogo, o goleiro Hugo. Nós já havíamos comentado do pré-jogo que só ele poderia sair dessa situação, porque ele tinha qualidade, ou melhor, tem qualidade para sair. E foi o que aconteceu. Parece até que a gente estava adivinhando, né? E aconteceu. O Hugo fez grandes defesas, pelo menos umas 4 ou 5 defesas muito difíceis que garantiram a nossa vitória. A começar pelo chute cruzado do Matheus, jogador da base do Fluminense, que recebe um passe entre linhas, aquela posição que o Davi Luiz sai, ele tem saído muito, dando os botes errados. O Ganso inteligentemente colocou essa bola nesse espaço vazio, o garoto recebeu a bola, bateu cruzado e o Hugo fez uma grande defesa. A partir daí foi uma série de defesas do Hugo, saída pelo alto, no chão, enfim, fez um repertório de defesas que fez com que as vaias do início do jogo se tornassem aplausos no final. Teve o nome gritado pela torcida do Flamengo, enaltecendo a qualidade do goleiro e sua atuação. Mas a gente não pode também achar que agora virou mil maravilhas. Cabe ao Hugo a manter essa qualidade, né, essa regularidade nos jogos e dar sequência ao trabalho, porque ele é um bom goleiro, tem tudo para ser um grande goleiro, é um goleiro literalmente grande, vamos dizer assim, né, tem uma estatura boa, vai bem no chão, no alto ele tem a obrigação de ser um bom goleiro, é só ter o tempo de bola necessário, porque a altura já favorece. Então você tem tudo para ser um grande goleiro. Você agora aproveita, pega esse jogo como espelho e segue em frente, porque com certeza você obterá sucesso. Logicamente você errará em outros jogos também, porque isso faz parte, todo mundo erra. O problema é que os seus erros estavam sendo em sequências, então estava prejudicando não só o Flamengo, mas a sua profissão, o teu desempenho no jogo. E voltando um pouquinho do jogo especificamente, é nítido que o Paulo Souza ainda não tem um time ajeitado. Eu só vou dar só um exemplo para vocês de comparação. O Fernando Diniz tem pouco mais de um mês no Fluminense. O Fluminense tem um jeito de jogar, já tem um estilo de jogo. E olha que o Fluminense não tem qualidade em elenco igual nós temos, mas ele já tem uma postura. Tanto é que ele nos
amassaram ontem. A verdade é essa. Se o Hugo não tem a atuação que teve, com grande defesa, o jogo poderia ser 5-2, 5-1, 5-3, enfim, poderia ser uma goleada em cima da gente, porque o Hugo simplesmente fez grandes defesas, pelo menos umas 4 ou 5. E o Paulo Souza ainda não conseguiu dar esse padrão, o que o Fernando Diniz em pouco tempo de Fluminense já colocou. Olha, é só olhar a qualidade dos jogadores do Fluminense e a nossa qualidade. Não tem por que o Fluminense estar à frente da gente em termos de estrutura tática e de time e a gente continuar andando para trás, que na realidade a gente está andando para trás. A vitória foi importante? Foi. Em termos numéricos, o Flamengo agora está bem posicionado, entre aspas, né? Ele está a 3 pontos do líder, que é o líder do Palmeiras, está em 8º, parece que está longe da primeira colocação, mas é apenas 3 pontos. Mas o jogo em si do Flamengo não condiz. É uma situação que, se você olhar friamente, você vê que esse time não tem futuro. Pelo menos no momento, hoje. Eu posso dizer para você que o Flamengo não tem futuro no campeonato. Porque ele não passa a confiança ao torcedor de falar assim, não, o Flamengo vai chegar. Porque a qualidade do Flamengo de jogo ainda é muito abaixo do que ele pode produzir. Nós conseguimos 2 jogadas apenas de time de futebol, nós conseguimos fazer o gol. E o Flamengo no último jogo, por exemplo, em relação ao Sport Cristal, o Flamengo teve posse de bola, não criava nada. O Fluminense ontem teve a posse de bola muito superior à nossa. Mostrou que quando o time tem a posse de bola e sabe usar a posse de bola, ele pode criar inúmeras oportunidades. Ganhar ou perder faz parte do jogo. Por isso que nós amamos o futebol, porque nem sempre o time que tiver melhor desempenho irá ganhar o jogo. Foi o que aconteceu ontem. O Fluminense teve um desempenho superior ao nosso e perdeu o jogo. Nós tivemos 2 oportunidades, fizemos o gol. Eles tiveram pelo menos mais 8 e só fizeram um gol. Mas teve o trabalho. Você vê que o time está produzindo, você vê uma movimentação do time interessante e com jogadores renegados de vários times aí, jogadores que muitos times deixaram de lado, encerraram o contrato. O Fluminense conseguiu, em pouco mais de um mês, com a presença do Fernando Diniz, dar um padrão ao time, que o Fluminense, não estou dizendo que vai ser campeão, não é isso, mas que é um time que o seu torcedor, de repente, vai sentir até orgulho. Tanto é que ontem, mesmo perdendo, a torcida do Fluminense aplaudiu o time dele, porque mostrou bom jogo, foi superior a nós, rubro-negro, né? A verdade é essa, temos que ser realistas. Eles foram superiores, eles estiveram mais próximos da vitória do que a gente, apesar da vitória ter ficado com a gente, mas a vitória teve mais próxima a eles, porque eles criaram inúmeras oportunidades, muitas. Então o Paulo Souza tem que ver isso. Para completar o que eu não consigo entender, o Paulo Souza deu folga ao elenco do Flamengo até quarta-feira às 15 horas. É o horário que eles irão se apresentar no Ninho do Urubu. Aí eu pergunto a vocês, o Flamengo tem motivo para dar 2 dias e meio de folga aos jogadores? Não seria melhor pelo menos ele dar folga hoje, segunda-feira, e se apresentar amanhã à tarde na Gávea, pelo menos? Não, ele está dando 2 dias e meio de folga. Eu sei que os jogadores têm família, como eu tenho família, vocês estão me assistindo também têm família, só que o Flamengo não tem motivo de dar essa folga toda. O Flamengo vem jogando desde o jogo contra o Goiás no Rio de Janeiro, ou seja, aquele lance da viagem, ficar fora de casa, não ver os familiares, já tem 2 ou 3 semanas que não ocorrerá isso. O próximo jogo será contra o Fortaleza aqui no Rio, ou seja, não vejo essa necessidade de 2 dias e meio de folga. Ele poderia dar até 2 dias no máximo, mas 2 dias e meio foi exagero. Até porque o time não está jogando para, entre aspas, ganhar esse presente, essa bonificação. O Flamengo não está jogando futebol. Se o torcedor de ontem saiu feliz com a vitória, mas com o futebol não acredito que tenha saído, entendeu? Repito, foi um jogo que o Flamengo foi totalmente dominado, né? Foi totalmente dominado em todos os fundamentos do jogo. Ganhamos, porque isso foi verdade, o Flamengo mostrou vontade. Tivemos o Hugo uma tarde e noite exemplar. O Andreas há muito tempo não faz uma partida justificável pela forma que ele veio da Inglaterra. Ontem ele teve uma boa atuação, é verdade, mas há muito tempo ele não realiza.
foi o que aconteceu em relação ao jogo. Mas será que é o suficiente para a gente se candidatar aos títulos? Será que aquele jogo de ontem nos dará certeza que no mínimo a gente irá brigar pelo campeonato? Numericamente falando, nós estamos na disputa. Repito, 3 pontos atrás do Palmeiras, dentro de um campeonato longo que é o Brasileirão, não é nada. Mas e o futebol? Pergunto a vocês, coloquem nos comentários. Com esse futebol aí o Flamengo chega? Gostaria de saber a opinião de vocês aí. Se vocês puderem colocar essa opinião, seria fundamental para a gente saber o que vocês imaginam que o Flamengo possa fazer nesse campeonato. Eu, particularmente, eu acho muito difícil chegar com esse futebol. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Valeu, galera? Fala, galera. Então essas são as notícias do Mengão. O Flamengo volta a treinar na próxima quarta-feira às 15 horas no Ninho do Urubu. Peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem as notificações, clicando no sininho e deixando aquele like. Aquele like bacana. Vambora, Mengão! Dali, Mengo, pra cima deles, Flamengo.